Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma edição especial. E hoje nós vamos tratar sobre diversos assuntos impactantes que estão, de fato, abalando não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Nosso mundo está sendo, de fato, chacoalhado. Grandes transformações à vista. E hoje eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre o que está acontecendo lá naquela batalha, os desdobramentos sobre este impasse internacional que envolve o urso e a usante, a Ucrânia, porque está tendo algum desentendimento, vamos colocar assim, desinformação com relação a este tópico, que será elucidado também nesta edição. Plano de paz loirão para Gaza. Natinho relutou, mas vai ter que acatar, vai ter que abraçar este plano de paz delineado pelo loirão. E também nessa edição vamos falar sobre o general Flynn, e o dia D, porque esse dia D começou. Aliás, é o tema da live desta noite. E eu fico muito feliz por ter sido citado no canal do Marcelo Rossi, que apesar de ter uma matéria sobre este mesmo texto, ele utilizou o meu texto. Eu fico realmente lisonjeado. Gratidão ao Marcelo Rossi. Tanto é que foi o meu texto que ele citou a Pan Gregori, que eu sempre falo aqui no canal. E eu fiquei realmente bastante honrado de ter sido citado pelo Marcelo Rossi, que é um dos maiores analistas de geopolítica do Brasil, se não o melhor. Pois bem, meus amigos, Jim Shell, denunciante da Space Force, veterano, inclusive, desta mesma instituição, expõe os M12, os Majestic, eles mesmos, e a ocultação de OVNIs e tecnologia suprimida, e ele vai além, também aborda sobre desvio do dinheiro do contribuinte. Isto ocorre há muito tempo, trilhões e trilhões de dólares são desviados para esta organização transnacional, e ele está denunciando com evidências, com provas, e isso corrobora com as alegações e denúncias feitas pelo nosso digníssimo e queridíssimo doutor Steve Greer há mais de 30 anos. E agora isto está sendo exposto de forma bastante enfática. Isso, de fato, tem condições de alavancar, expor os escuros, porque essa batalha já se iniciou. Então, este é um fato que é digno de nota. Pois bem, atualização do 3i Atlas. Espero poder trazer todas essas informações, porque é um combo interminável sobre atualizações do 3i Atlas e do R2C 2025 R2 Swan, que estão trabalhando juntos, com mais 5 cometas, entre aspas, também, que são as 7 trombetas da revelação, como apresentado aqui no canal em edições anteriores. Loirão compartilha aqui um vídeo e depois apagou, bastante polêmico, para dizer o mínimo, sobre as Mad Bets, e o JP traz maiores esclarecimentos sobre este mesmo tópico, que foi para lá de polêmico. Muitas matérias, a maioria criticando o loirão, claro, da grande mídia, mas foi algo, com certeza, bastante emblemático, algo marcante, porque o loirão compartilhou um vídeo de IA, aonde ele estaria anunciando as Med Bed, ou seja, as camas médicas. Realmente algo impressionante. Tudo isto será elucidado e abordado e destrinchado nesta edição. Aqui, meus amigos, eu vou começar com as notícias de geopolítica e daqui a pouco a gente vai comentar
sobre as informações, ou melhor, linkar com as informações de exopolítica, mesmo porque tudo está conectado. É por isso que é importante ter visão além do alcance. Vamos lá. Enviado dos Estados Unidos, diz que a Usântia pode ser autorizada a atacar profundamente o urso. Nossa, que coisa. Será que o Loirão mudou de ideia? Será que o Loirão agora está trabalhando para os escuros? Claro que não. Por isso que você tem que entender o contexto geopolítico do que está sendo traçado. Pois bem, é muito importante entender. A geopolítica é algo muito dinâmico, muda a todo instante e às vezes você tem que recuar, às vezes você tem que fazer uma concessão e tem que usar também de estratégia e manter as suas prioridades. Pois bem, em uma entrevista eu vou apresentar a matéria e na sequência irei comentar e explicar e justificar. Ok. Pois bem, em uma entrevista à Fox News, transmitida no domingo, Kellogg, enviado do Loirão, foi questionado se Loirão havia autorizado ataques em território do urso. Dias depois de Moscou ser acusado de enviar caças e drones que violaram o espaço aéreo de várias nações europeias. E é bom frisar aqui, é bom destacar, que Dinamarca, Noruega, Holanda agora também, hoje, notícia quentinha para vocês. O aeroporto da Holanda foi simplesmente paralisado. Por quê? Porque os drones estão aparecendo em todos os cantos da Europa. Um novo surto de drones na Europa. Drones, entre aspas, como muito bem disse o Uri Geller. Na verdade, grande parte desses drones são manifestações de entidades não humanas. Obviamente, isso já foi delineado pelo próprio Dr. Steve Greer, que também os sites negros vão utilizar os seus ARVs. Sim, naves de tecnologia reversa, que estão ali também na Europa, porque eles têm medo que os OVNIs, as entidades não humanas, entrem em contato com a população ou até mesmo tenham contato aberto, que as suas naves possam pousar. Esse é o medo deles. Então eles já ficam ali, à espreita, e eles pensam assim, se começar uma ação mais contundente por parte das entidades não humanas, a gente aperta o botão da false flag. A gente vai começar a atacar a população e vamos usar as entidades não humanas como bode expiatório. É isso que eles fazem. Pois bem, lendo que o Loirão disse que o vice-presidente Gidi Vance disse, assim como o secretário de Estado Marco Rubio, a resposta foi ok, foi positiva, disse ele. Use a habilidade de atingir profundamente, não existe santuários. Fecha aspas, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, Gidi Vance. O vice-presidente disse que um programa separado da Fox News no domingo que os Estados Unidos estavam tendo conversa sobre se deveriam ou não fornecer mísseis de cruzeiro, Tomahawks, de longo alcance para Kiev, um pedido que Loirão havia negado anteriormente. Interessante. É bom entender o seguinte, os mísseis de longo alcance, Tomahawks, já foram autorizados, não vão fazer diferença nenhuma, mesmo porque eles foram utilizados em ocasiões anteriores contra o urso e não mudou nem um pouquinho a dinâmica da batalha. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? O próprio urso está afirmando. Não, eu não tirei isso da minha cabeça, obviamente. Mesmo porque já foram utilizados pela Usântia para atacar o urso e não mudaram em nada, zero, a dinâmica da batalha. Mediante a várias supostas incursões de aeronaves, de drones do urso em território europeu. Loirão, para manter a neutralidade, e ele tem que manter a neutralidade, mais do que nunca neste momento. Por quê? Porque o James Comer está sendo indiciado pelo Russia Gate. Então, vamos supor que o Loirão se coloque assim, de forma totalmente transparente, de forma que ninguém possa negar que ele está a favor do urso. Vão alegar os seus inimigos, tanto os neocons, assim como o Partido Democrata, que ele está em conluio com o urso. Olha, isso é perseguição política, o James Comer tem razão. Então, o Loirão, ele está realmente numa saia justa. E nesse momento,
ele tem que usar o quê? De estratégia. Pois bem, é preciso agir dessa forma para não ser taxado de amigo do urso pela União Europeia, que já estão fazendo isso. E os neoconservadores também, para realmente calar, para realmente estancar esta narrativa mentirosa pró-Uzântia nos Estados Unidos. Num momento tão delicado em que James Comey está sendo indiciado, entrar numa polêmica que alimenta a narrativa que Loirão estaria em conluio com o urso nesse momento, seria, obviamente, um verdadeiro tiro no pé. Sem falar que poderia propiciar a paralisia do Congresso. Sim, aliás, o Congresso já estava ali se posicionando para ter uma eventual paralisia, né, paralisar todas as atividades do Congresso, que simplesmente teria como consequência engessar as políticas do Loirão dentro e fora dos Estados Unidos. Então, chega um momento que você tem que fazer uma escolha. O que é prioritário? Lembre-se que o Loirão está travando uma batalha épica dentro dos Estados Unidos contra a DS e todas as suas camadas de poder. Então, para o Loirão, isto é a prioridade no momento. Pois bem. E confirmando o que eu falei, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse de forma categórica, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, que não havia nenhuma panaceia que pudesse mudar a situação na frente de batalha para o regime de Kiev. Não existe armas mágicas, disse, ou sejam, Tomahawks ou outros mísseis, eles não serão capazes de mudar a dinâmica. Fecha aspas. Mesmo porque quem vai ter que comprar esses mísseis e enviar a Uzântia é a União Europeia. E a União Europeia está falida. Então, na prática, não vai mudar nada ou quase nada a favor da Uzântia. E o Loirão preserva o quê? A sua neutralidade, que é importante para continuar indiciando pessoas como o James Comey em companhia. Pois bem, está muito bem explicado e justificado. Na sequência, últimas notícias. O presidente Loirão diz que o primeiro-ministro israelense, Natinho, concordou com seu plano para acabar com a batalha em Gaza. É claro, daquele jeito. Loirão foi bastante enfático, falou, vai ser assim, e esses são os termos, e o senhor vai ter que acatar. Palavras do Loirão, se o Hamas rejeitar o acordo, você tem meu total apoio para fazer o que for necessário. Porém, esse grupo do terror parece que está aderindo à proposta do Loirão. Então, a paz no Oriente Médio está muito bem encaminhada. O presidente dos Estados Unidos, Loirão, pressionará o primeiro-ministro israelense, Natinho, a concordar com um plano de paz para Gaza na segunda-feira, em negociação de alto risco na Casa Branca, ou seja, ontem. Loirão apresentou um plano de 21 pontos para ambos os lados, para acabar com a batalha de quase 2 anos e libertar os reféns mantidos pelo Hamas e desarmar os militares palestinos. O líder dos Estados Unidos disse no domingo na rede social que todos estão a bordo para algo especial pela primeira vez. E conversou com importantes líderes árabes na Nação Unida na semana passada. Então está dialogando com ambos os lados. E é assim que tem que ser feito. A questão é bem simples, meus amigos. Para resolver a questão do Oriente Médio, você tem que estabelecer, sim, um Estado palestino, porém, esse Estado palestino não pode estar sob a tutela de grupos do terror. Então, se o Hamas ficar no poder, você terá, obviamente, um novo Talibã. Então, isso não é solução. Vai simplesmente piorar uma situação que já é complicada. Então, você tem que estabelecer um Estado palestino, sim, porém, tem que ser embasado nos princípios democráticos, para que Israel e o novo eventual Estado palestino possam conviver em paz. A partir do momento que você cria um Estado palestino, aonde grupos do terror vão comandar o país, aí, sinceramente, você está colocando mais lenha na fogueira. Isto não é solução. Você só está, de fato, piorando as coisas. Mas Natinho deu poucos motivos para otimismo, prometendo em discurso desafiador na Lulu na sexta-feira terminar o trabalho contra este mesmo grupo.
rejeitando a criação de um Estado palestino, recentemente reconhecido por várias nações ocidentais. Porém, o grupo do terror parece que está aderindo a este novo tratado ou acordo. Hoje a Casa Branca divulgou um mapa do plano de paz, loirão em Gaza. Israel não ocupará nem anexará a faixa de Gaza. Gaza se tornará uma zona livre do terror e será reurbanizada e o benefício do povo de Gaza. Lembrando que quem são os maiores prejudicados desses confrontos é o próprio povo de Israel e o próprio povo da Palestina. Então, meus amigos, tem que ter isso em mente. Os verdadeiros vilões é o Natinho, é o governo. Presta atenção, é o Natinho e também esses mesmos grupos do terror. Aliás, um precisa do outro para dar continuidade nessas batalhas intermináveis. Pois bem, vamos dar continuidade. Uma ordem executiva emitida pelo governo Loirão no mês passado, aqui, Loirão... Por que Loirão mudou o nome do Pentágono para Departamento de Batalha ou de Guerra? É uma ótima pergunta. Vamos recapitular isso aqui, que é muito importante para entender este estudo. Uma ordem executiva emitida pelo governo Loirão no mês passado declara que a NASA e várias outras agências do governo dos Estados Unidos agora operarão principalmente com agências de inteligência e segurança. Interessante. A NASA vai mudar a sua designação. A ordem afirma que a NASA, entre outras agências, agora terá como função principal trabalho de inteligência, contra-inteligência, investigação ou segurança nacional, fecha aspas. Está tendo uma grande mudança. Uma grande mudança que é totalmente perceptível. Então, agora a NASA muda a sua designação, o Pentágono também mudou a sua designação, sem falar que vários estados americanos estão sendo federalizados, sem falar também de tribunais militares. Isso aqui são evidências tangíveis de uma batalha aberta contra a DS. Meus amigos, os escuros, eles tentam engessar o Loirão. E o Loirão, nesse momento, ele precisa se ater no que é prioritário. E a prioridade agora é desmantelar os sites negros dentro dos Estados Unidos. Porque resolvendo essa questão, todas as demais pendências também serão resolvidas. Estão compreendendo? Então, neste momento, você tem que usar o quê? De inteligência. E se ater no que é prioritário de fato, no que vai elucidar a questão de forma definitiva. As outras questões são secundárias. Mesmo porque, vejam só, os Estados Unidos vender e autorizar os mísseis Tomahawks não vai mudar em nada a dinâmica da guerra. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio porta-voz do Kremlin. E lembrando que a União Europeia não tem recursos, a União Europeia está falida e não pode dar o suporte devido à usante. No final das contas, vai mudar prática ou nada ou quase nada. Agora, o que o Loirão precisa fazer é preservar a sua imagem e a sua reputação, principalmente ao que concerne aos ataques e as narrativas de que ele estaria supostamente em conluio com o urso. Então, isto é inteligência. Pois bem, vamos dar continuidade. Pete Hegseth convoca centenas de oficiais militares dos Estados Unidos para Quântico. Vamos falar daqui um pouco dessa reunião. Qualquer oficiais que se recusarem a cumprir o teste de lealdade serão demitidos, aqui posto o Dr. Michael Salla, ou submetidos a tribunais militares. É um momento emocionante, pois o exército dos Estados Unidos está prestes a ser genuinamente purgado. E a DS perde seus ativos militares restantes. Isso tornará possível a divulgação genuína de informações de projetos relacionados a extraterrestres. Finalmente pode avançar. Pete Hegseth aqui convoca centenas de oficiais militares dos Estados Unidos para Quântico. Pois bem, é muito importante recapitular esta notícia. Por quê? Zero Hedge.
Terminamos com esta... Vamos colocar aqui, ele usou esse termo aqui, né? Esse estrume. Este loirão critica a postura desleixada das Forças Armadas diante de generais nada impressionados. Pois é. E ele mostrou, fez um discurso ali bastante contundente, onde ele colocou os generais nos seus devidos lugares. É o seguinte: vocês vão servir a América, vocês vão servir a humanidade. E qualquer ideologia, qualquer tipo de ação, e mesmo vocês que estejam infiltrados num governo paralelo, num comando não oficial, serão devidamente investigados e vão responder. Em outras palavras, é isso. Vocês que estão mancomunados com os sites negros, colocando legendas aqui para vocês. E aproveitou a oportunidade para declarar a reversão da cultura, da cultura colorida, que não tem mais espaço nas instituições militares dos Estados Unidos, assim como as organizações e instituições de inteligência, que reinou por muito tempo no Pentágono durante o governo do BD. Esta era acabou. Chega de meses de identidade, escritórios, caras vestidos, isso aí complicou. Chega de adoração a mudanças do clean, que são pautas globalistas, verdadeiros arietes, cavalos de Troia, para que a ideologia distópica globalista possa ser implantada a nível global. Chega de divisão, dividir para conquistar, distrações, ilusões de gênero, chega de escombros. Como já disse antes e direi novamente, estamos fartos desta porcaria. Mas não usou esse termo, não. Ele usou aquilo que se faz no banheiro, que é o número 2. Enfatizou o chefe do Pentágono. Foram essas palavras que ele utilizou. Pois bem. Loirão autoriza força total em Portland, enquanto Pond mobiliza força anti esse grupo, Antifa, em todo o país. Isso inclui ordenar ao secretário de Defesa, o Pete Hess, envio de tropas americanas a Portland para proteger a cidade e instalações. ICE, exatamente, e é o novo estado, o novo ponto, o novo foco, aonde haverá intervenção estatal, como aconteceu em Washington, D.C. e Chicago também. Então, isso está se espalhando para vários estados americanos. A medida ocorre após o Loirão assinar uma ordem executiva na semana passada para designar formalmente este grupo, Antifa, como uma organização do terror doméstica, e que dá ao governo dos Estados Unidos um amplo mandato para investigar as operações do movimento entre aspas, pelo menos se diz, antifascista, juntamente com casos em que um membro da Antifa forneceu apoio material. Fecha aspas. Então, meus amigos, isso aqui são indícios claros e evidências tangíveis que uma batalha está acontecendo dentro do território dos Estados Unidos. Tendo isso em vista, prestem atenção nesse depoimento do general Flynn. O dia D começou. Esta grande batalha entre os chapéus brancos e os chapéus pretos se iniciou de verdade. E agora não é mais uma batalha fria, é uma batalha quente. Não é uma guerra fria, não, é algo quente. E chegamos às vias de fato. General Flynn emite alerta de emergência para a América. Não só para a América, mas para todo o mundo, porque isso atinge todos os países do mundo. A guerra profunda. Exatamente. Deep State War. Conforme discutido pelo general Flynn, é caracterizada como um conflito em curso contra inimigos domésticos que se encontram dentro do território americano e elementos que operam dentro das estruturas do governo dos Estados Unidos, NSA, NASA, Space Force. Aliás, todas as instituições têm a facção dos escuros. Complexo industrial militar, que é o coração da serpente, até os sites negros, o mundo underground, dos túneis. General Flynn declara inequivocamente que os Estados Unidos estão em batalha contra a DS. Uma batalha de verdade. Por isso
que o secretário de Defesa fez essa reunião onde 800 oficiais se fizeram presentes. E foi bem claro, eu não vou aceitar traidores. Não estamos de brincadeira. Se você estiver em conluio, se você for cúmplice desta organização, desse Estado paralelo, você está fora e vai responder num tribunal militar. Estão compreendendo agora? É isto que se trata. Então, a caça aos M12 começou. E todos aqueles que cooperam com esta organização. Pois bem. Agora, não pensem vocês que será uma batalha fácil. Porque eles têm tecnologia centenas e centenas de anos na nossa frente. A boa notícia, meus amigos, a boa notícia é que existem desertores dos sites negros que estão cooperando. Lembre-se que teve um almirante nos anos 90 que ele tentou atacar, que ele tentou realmente estourar um desses sites negros. Essas bases subterrâneas. A partir do momento que ele estava apontando os mísseis para essas bases clandestinas dentro do território dos Estados Unidos, o seu navio foi cercado. Isso foi reportado pelo Dr. Steve Greer. Agora não recordo o nome do almirante, mas isso foi um fato. E ele mesmo testemunhou. Vocês estão compreendendo? Então é um inimigo poderoso. E o Dr. Flynn falou, nós estamos travando uma guerra com um inimigo mega poderoso, que detém recurso muito maior que a maioria dos Estados-nações do mundo. Eles detêm trilhões e trilhões de dólares em ativo, desvio de dinheiro. Por isso que o loirão tem que achar o desvio. E eles usam vários métodos diferentes para desviar dinheiro. Então o orçamento negro não existe mais. A Tulsi Gabbard simplesmente acabou com o orçamento negro. Porém, eles utilizam de outros métodos escusos para arrecadar dinheiro. Eu não posso nem falar aqui, pequeninos, substância também. Eles usam, inclusive, navios da Marinha, eles usam também naves ARVs para conseguir comercializar isso de forma clandestina, ilegal, para vários países do mundo. Assim, eles também conseguem arrecadar dinheiro. O cartel bancário também fornece recursos para esta organização. Então, eles ainda têm muito poder. Vamos dar continuidade. O presidente dos Estados Unidos é a única pessoa que faz o juramento de proteger e defender a Constituição contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos. Por que estrangeiros? Porque esta organização transnacional tem tentáculos em vários países do mundo. Então não se limita, não se restringe apenas ao território dos Estados Unidos. E atualmente há uma quantidade maciça de inimigos domésticos. Eles são numerosos. A DS não é apenas um adversário, mas uma entidade com poder e recursos extraordinários. Ainda bem, porque eu peguei essa entrevista no YouTube, meus amigos. O general Flynn está falando a verdade, confirmando o doutor Steve Greer. Então tem muitas pessoas que pensam assim, o doutor Steve Greer é mais um denunciante. Não. Dr. Greer reuniu provas e evidências, documentos, 750 testemunhas ao longo de 35 anos. E ele se reúne com os militares, ele se reúne com o gabinete, por exemplo, do Eric Burson, e também sugeriu ordens executivas no gabinete do Trump. Então é uma pessoa que sabe e tem como provar. É o maior especialista do mundo sobre M12 e DS. Estão compreendendo? Então isso não é achismo. Isso não é uma especulação. Isso é um fato. A DS possui recursos ilimitados, mais recursos do que a maioria dos Estados-nações. Verdade. Pura verdade. Ele tem um orçamento. Essa organização transnacional tem um orçamento de trilhões e trilhões de dólares. A Catarina Fitz fala o quê? 13 trilhões de dólares desviados. Só pela conta. Isso ela pôde contabilizar no seu site. Isso é provado.
trilhões e trilhões de dólares desviados. O próprio David Wilcock, ele fala o seguinte: se todo o dinheiro que é desviado para os sites negros fosse usado para o bem da humanidade, já seria o suficiente para erradicar a pobreza. Já seria o suficiente. Pois é. E eles controlam, meus amigos, a base da economia mundial. A base da economia mundial é o combustível fóssil. Combustível fóssil, carvão e urânio. Isso movimenta mais de 75 trilhões de dólares. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pois é. Esta é a base da economia do mundo. E por isso que eles não querem a entrega das tecnologias. Energia livre. Imagine um mercado de 75, mais de 75, chega a quase 80 trilhões de dólares. Isso simplesmente vai acabar com o sistema babilônico. Praticamente não, vai acabar com o sistema babilônico financeiro. E o cartel bancário não quer isso, de forma alguma. Então é um inimigo poderoso. O principal culpado a ser observado são as facções que ainda estão, segundo o general Flynn, na agência de 3 letras. Na CIA. São esses mesmos. Que frequentemente trabalham com estados estrangeiros como intermediários. Sim, essa agência, meus amigos, tem conexão direta com a rede de túneis, essas organizações underground, e trabalham com várias organizações filiais em vários países do mundo. Por exemplo, o Brasil tem 2, segundo o Dr. Steve Greer, na Europa também tem, na China, e aí vai. E por aí vai. Além disso, existem subgrupos que ainda são leais ao Estado globalista. Sim, por que subgrupos? Porque eles têm várias camadas. Então, imagine que tem uma camada de superfície que trabalha nas agências de inteligência, no estamento burocrático de várias, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também, e existem as camadas mais profundas que chegam até o mundo underground. E eles também têm ligações com várias organizações criminosas, cartéis, todos os cartéis que vocês possam imaginar, inclusive do Brasil, têm ligação também com esta organização. Pois bem. A resposta é esta: batalha profunda. Nós vamos ter agora uma guerra profunda. Por que profunda? Porque vai chegar em todas as camadas de poder. General Flynn, você realmente sabe das coisas. Pela sua própria dialética, pela forma que você está transmitindo isso. É claro que você fala de uma forma simples, para que a maioria, para que o povão consiga assimilar a informação. Mas as pessoas que investigam isso, que sabem sobre os sites negros, Majestic 12, conseguem realmente assimilar e compreender em toda a sua magnitude a informação que o senhor está repassando, aqueles que têm visão além do alcance. Guerra profunda. Por que profunda? Porque não é algo apenas da superfície. É uma batalha híbrida. Então é uma batalha híbrida no setor econômico, no setor militar, no setor também dos cartéis. Por que você acha que está tendo essa operação contra o Madurinho? Justamente por causa disso. Por que você acha que o Loirão está dando um ultimato ao governo do Brasil? Justamente por causa disso, na Europa. Então é uma batalha com várias esferas diferentes. Na economia, na política, na esfera militar, na esfera também do mundo obscuro, e por aí vai. O presidente deve ter sua equipe de segurança nacional em alerta. Sim, tem que ter o quê? Uma equipe de inteligência, é alguém que saiba de fato como funciona essa organização. Por isso que o Dr. Greer se ofereceu, falou, olha, eu sei como funciona isso em todos os seus mínimos detalhes. E eu estou aqui me oferecendo, eu estou aqui à disposição, Loirão. Pois é. Por isso que o Dr. Greer, vamos juntar as peças aqui, meus amigos. Dr. Greer, na sua última atualização, ele falou, a destruição, o desmantelamento dos sites negros não vai vir com as audiências do Congresso sobre o APS, vai vir do próprio governo executivo. Quando eu vi isso, eu quase caí da cadeira. Eu falei comigo, graças aos céus, Loirão está ouvindo Dr. Steve Greer e está colocando o plano para acontecer.
e vai colocar essa instituição na coleira. Essa organização transnacional. Conduzindo, o presidente deve ter sua equipe de segurança nacional em alerta de batalha. E conduzindo jogos de batalha, tá? Aqui eu tenho que mudar os termos, por causa da plataforma. Contra ações do inimigo. Ação, reação e contra-ação. E a resposta tem que ser rápida. Então essa batalha será dinâmica. Não tem como ela perdurar por anos e pós-ano, e mais um segundo ano, e um terceiro ano. Meus amigos, prestem atenção. Os Majestic 12, a ADS, em todas as suas camadas de poder, jamais foi desafiada antes. Nunca. Nunca. E agora está sendo travada uma batalha campal. De verdade, o dia D começou. E o inimigo é poderoso, como bem disse o general Flynn. Então, para você vencer, você tem que ser rápido e fulminante. Se você der espaço, se você ficar ali, vamos deixar para amanhã, para o próximo mês, pode ser tarde demais. Em outras palavras, é isso. A arte da guerra, Sun Tzu. A velocidade é muitas vezes mais importante que os recursos, pois uma ação rápida e decisiva, tiro certeiro, pode permitir que um exército mais pequeno vença um inimigo maior ou despreparado, concentrando esforços e explorando vulnerabilidades antes que o adversário possa reagir. É isso que o general Flynn está dizendo. Tiro certeiro, rápido, ação rápida, reação rápida. Não dá tempo. Se você der espaço, você será o quê? Engolido vivo. É isso que o general Flynn está dizendo. Não pode dar espaço para uma reação desses escuros. Há evidências da que a ADS pode estar preparando elementos logísticos para um golpe quente. Pois é. Um golpe. Isso inclui presença de equipamentos de telecomunicações de capacidades técnicas seríssimas, de altíssimo nível. Esses equipamentos, descritos como material de Estado-nação, poderiam ser usados para assumir o controle e interromper as telecomunicações, como desativar e falsificar, por exemplo, 911. Então você não conseguiria ligar para a polícia, para o corpo de bombeiros, nada. Iam parar todas as telecomunicações do mundo. Isso é um perigo iminente. Ou assumir o controle dos sistemas ferroviários, sistemas de trânsito, até mesmo sistemas dentro do Departamento de Defesa, que seria um verdadeiro caos. Seria uma paralisação total. E tem gente falando que a paralisação total seria obra dos chapéus brancos, quando na verdade é o contrário. Por isso que tem que ter informação. A contra-inteligência trabalha e está no nosso meio para desinformar. Vamos parar tudo, sistema de comunicação, parar tudo, internet, televisão, tudo, sistema ferroviário, sistema de trânsito. Quem está promovendo isso é os escuros. E aí o pessoal fala de EBS, por isso que o Dr. Steve Greer diz que EBS é o pior cenário de todos. Porque esse cenário, nós estaríamos o quê? Vivenciando uma verdadeira guerra civil, mas tem gente cocriando isso. E sabe por que cocria isso? Porque consome desinformação. Não dá mais tempo para consumir desinformação. E eu vejo pessoas passando para mim, olha o que esse senhor está falando, ele simplesmente está propagando o fim do mundo. É um profeta do Apocalipse. Agora, o que eu me pergunto, por que o senhor está assistindo isso? Por que o senhor está perdendo tempo com esta desinformação que é, inclusive, implementada, encomendada, melhor dizendo, pelos sites negros, para enganar o senhor? Não há mais tempo. Não há mais tempo. Pois é. E está aqui para vocês, meus amigos. Serviço Secreto dos Estados Unidos, loirão, já se antecipou e neutralizou essa ação, graças aos céus. Então não haverá paralisação do sistema de comunicação, graças aos céus. Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantela a ameaça iminente às telecomunicações na área dos 3 estados de Nova York. Parabéns
parabéns pela ação rápida do senhor. Como disse o general Flynn, tem que ser rápido. Então, eles tentaram atacar e a reação foi imediata. Nova York. Aqui, a matéria está aqui para os senhores e para as senhoras. O serviço, isso aqui é oficial. Tá? Matéria oficial. O Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantelou uma rede de dispositivos eletrônicos localizados em toda a área dos 3 estados de Nova York, que estavam ali todos engatilhados para parar o sistema de comunicações dos Estados Unidos. Imagine o caos. Você não pode ligar para a polícia, não pode ligar para o corpo de bombeiros, sistema ferroviário paralisado, sistema de trânsito, telecomunicações, tudo parado. Internet, tudo. Imagine o caos instaurado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E isto é plano dos escuros. E está explícito. O Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantelou uma rede de dispositivos eletrônicos localizados em toda a área dos 3 estados de Nova York, que eram usados para dirigir diversas ameaças relacionadas às telecomunicações, direcionadas a altos funcionários do governo dos Estados Unidos, o que representava uma ameaça iminente a operações de proteção da agência. Imagine, eles poderiam paralisar a comunicação de todos os chapéus brancos do mundo. Seria o caos. E é claro que eles iriam dominar tudo. Né? Seria realmente uma situação, uma circunstância favorável para os escuros para retomar o poder e até mesmo tirar o loirão do poder. Essa investigação de inteligência protetora levou à descoberta de mais de 300 servidores. 300. Não são 30, não. São 300. Não são 3, não são 30. São 300 servidores. Sim, localizados a 100 mil cartões SIM em vários locais. Além de realizar ameaças telefônicas anônimas. Imagine vocês, os escuros ameaçando os chapéus brancos. Não, você vai ser desencarnado, vamos acabar com você. É isso aí. Por exemplo, você trabalha na NSA. Aí chegam para você com o telefone anônimo. Olha, é o seguinte, vamos acabar com você, para de trabalhar com loirão. Acabou, a gente vai aniquilar você e sua família. É isso aí, meus amigos. Esses dispositivos podem ser usados para conduzir uma ampla gama de ataques de telecomunicações, incluindo desativar torres de telefonia celular. Imagine vocês, nem o celular funciona. Um apagão total. E tem gente cocriando isso. E os escuros falam, parabéns para o senhor, você está nos ajudando, colaborando com o nosso plano nefasto. Por quê? Porque eles usam a ignorância alheia ao seu favor. Permitir ataques de negação de serviço e facilitar comunicações anônimas. Criptografada entre potências, agentes de ameaça e organizações do crime. Embora o exame forense desses dispositivos esteja em andamento, as análises iniciais indicam comunicações celulares entre agentes de ameaça de Estados-nação e envolve o quê? Outros países do mundo. Ou seja, as filiais dos sites negros. E indivíduos conhecidos pelas autoridades federais. Abre aspas, o potencial de interrupção das comunicações de nosso país representa por esta rede de dispositivos é inestimável. Disse o diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Sim, Cohen, abre aspas, a missão de proteção do Serviço Secreto dos Estados Unidos é fundamentalmente preventiva. E esta investigação deixa claro para possíveis ameaças, que a ameaça iminente aos nossos protegidos serão imediatamente investigadas, rastreadas e desmanteladas. Sensacional. E tá de parabéns aqui. Realmente o senhor é um predestinado, junto com o loirão, chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Maravilhoso. Esses dispositivos foram concentrados em menos de 56 quilômetros da reunião global na Honolulu. Imagine vocês, eles queriam que esse apagão acontecesse logo após a reunião da Honolulu, da ONU. Atualmente em andamento na cidade de Nova York. Claro, isso já acabou. Pois bem. Flynn destaca que elementos de células estrangeiras ADS, originárias da China e de outros países, estão presentes na América. Sim, claro, porque é uma organização transnacional. Aqui, meus amigos, agente que socorreu o loirão em atentado vai liderar serviço secreto. Lembra do atentado do loirão? Aquela pessoa que estava de óculos escuro, que ajudou o loirão? Pois bem, esse senhor conseguiu identificar esse plano de simplesmente um apagão na internet e nas redes de comunicação e conseguiu desmantelar
esse plano nefasto dos sites negros. O senhor está de parabéns. Palmas virtuais para o senhor. O senhor realmente é um predestinado e evitou um desastre. Um desastre a nível global. E ninguém está falando sobre isso, que é o impressionante. Impressionante. Por esse motivo, meus amigos, a NASA foi designada como Departamento de Inteligência. Estão entendendo agora por que a NASA agora foi designada como Departamento de Inteligência? Por que o Loirão convocou 800 oficiais de alto escalão e falou na cara deles, o Peter, olha, é o seguinte, ou vocês estão com a América, ou vocês são leais ao país, ou os senhores vão responder. E qualquer um que trabalhar por Estado paralelo vai responder no tribunal militar como traidor da pátria. É isso. É isso. Com outras agências, sem mencionar que o Pentágono mudou sua designação para Departamento de Guerra. E na próxima terça-feira, isso já aconteceu, foi hoje, haverá uma reunião extraordinária onde mais de 800 comandantes de alto escalão foram convocados. E eu mostrei a notícia para vocês nas primeiras postagens dessa live. Michael Salla. Isso aqui a gente já falou. Há muita especulação sobre o motivo. Pois é. E o motivo pelo que o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Peter Hess, convocou todos os oficiais de bandeira dos Estados Unidos para a base do Corpo de Fuzileiros Navais, em Virgínia. A maioria se concentra na mudança da marca do Departamento de Defesa para o Departamento de Guerra e na redução do número total de generais almirantes de 4 estrelas. Ou seja, generais, coronéis, que o Loirão identificar, através do Peter Hess, que estão em conluio com esta organização, vão ser cortados, demitidos e devidamente processados. Últimas notícias. O presidente Loirão agora planeja comparecer à reunião dos principais generais do Exército. Inclusive, ele esteve presente também. Vamos frisar aqui que ele esteve presente nesta reunião. Veja que era uma reunião importante. É tipo assim, olha, é o seguinte, nós estamos em guerra interna e externa. E não há mais espaço para cúmplices, traidores dessa organização transnacional ilegal, criminosa. Então, se os senhores, por um acaso, estiverem colaborando com essa instituição, os senhores já estão sendo investigados, já temos nomes aqui, alguns serão cortados. Já para servir de exemplo para os demais. Então é algo muito sério mesmo em curso. Temos ainda a federalização de vários estados, pois é, como advogados exercendo a função de juízes provisórios nesses estados da América, agora em Portland, também, como mencionei no post. Por isso que aqueles posts, aquelas primeiras postagens, primeiros slides são importantes para o entendimento aqui. Para você linkar com esta informação. Tudo demonstra que existe uma batalha em curso contra e direta a ADS, em toda a sua estrutura de poder. E esta batalha ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos. General Flynn, o dia D, fazendo uma alusão aqui à Segunda Batalha Mundial, é utilizada nas fontes como uma poderosa metáfora militar para descrever o estado atual do conflito em curso contra a ADS e os inimigos domésticos. O grande marco do dia D, segundo Flynn, foi inicialmente o indiciamento de James Comey, ex-chefe do FBI. Então, este episódio foi o marco do início da Grande Guerra. Ex-diretor do FBI, James Comey, é indiciado por falso testemunho nos Estados Unidos. James Comey que disseminou através do Obamazinho, porque vai chegar no Obama, é óbvio. Isso vai chegar no Obama e vai chegar na cúpula do Partido Democrata, porque disseminaram essa mentira, essa fake news que o Loirão estaria em conluio com o urso. Por isso que o Loirão, nesse momento, ele tem que manter neutralidade. Ele não pode deixar margem nenhuma para qualquer tipo de narrativa que ele seja amiguinho do Putin. Estão compreendendo agora? Pois bem, vamos dar continuidade. Os próximos 6 meses
Presta atenção. Próximos 6 meses, segundo o Flynn, serão decisivos. É lógico. Essa batalha é uma batalha fulminante. Tem que ser rápida. Resposta rápida. Caso contrário, você vai perder. E a velocidade da resposta do Irã será determinante para a vitória. Resposta rápida. Assim como aqui, esqueci o nome dele aqui, o agente aqui, que se tornou o líder do serviço secreto, realmente conseguiu desmantelar, conseguiu neutralizar essa ação nefasta aqui. O Sir Curran conseguiu neutralizar essa tentativa nefasta, espúria, maligna de um apagão mundial. Fantástico. A resposta foi rápida. Maravilhoso. E não pense, meus amigos, que eles vão parar por aqui. Eles vão tentar outras coisas também. Vão tentar alavancar uma 3G, vão tentar alavancar false flag, falsa invasão alienígena. E o Loirão tem que ter resposta rápida, tem que conseguir neutralizar todas as ações e ter uma resposta, um contra-ataque certeiro na sequência. Pois bem. Então, os próximos 6 meses, segundo o Flynn, serão decisivos e a velocidade da resposta do Irã será determinante para a vitória. Os combatentes. Quem são os combatentes? A Aliança da Terra. General Flynn. Atacaram as praias. Aqui ele está fazendo uma analogia com o dia D da Segunda Guerra Mundial. Atacaram as praias. E quando que a Aliança da Terra chegou, aqui comparando com a Normandia, na França, para atacar os bigodistas. O indiciamento de James Cameron. Esse foi o marco. No entanto, eles estão sendo alvejados, estão sofrendo baixas. A batalha está longe de terminar, sendo necessário escalar o penhasco e sair das sebes. O objetivo é conseguir romper essas sebes e avançar para a vitória sobre a Europa. E a Europa aqui, meus amigos, significa o quê? ADS. É enfatizado que não se pode declarar vitória sobre a Europa ainda. A luta está em curso e a velocidade da guerra é o que importa no momento. A metáfora do dia D, portanto, posiciona a ação legal contra a Câmara como o início de uma ofensiva, mas ressalta que o adversário, a DS, é poderoso e possui recursos ilimitados. Porém, nós temos algo muito mais poderoso que a DS. Nós temos a Dama. Nós temos os seres interdimensionais. Como bem disse John Ramirez, os extraterrestres controlam tudo. E se eles quiserem, eles podem aparecer amanhã. Eles controlam a revelação. Eles controlam tudo o que está acontecendo. Por mais que os escuros tentem sabotar, por mais que eles tentem realmente estar no controle da situação, eles não estão. E todos aqueles que têm coração, que trabalham com esses seres, com isso é bem claro, serão vitoriosos. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma questão de fé. Fé e coração e determinação. E assim como os chapéus brancos, como este herói que simplesmente conseguiu, o chefe do serviço secreto, neutralizar essa ação maligna dos escuros para engendrar um apagão nos Estados Unidos e a nível mundial, você também pode neutralizar todas as ações dos escuros através de alta frequência, vibração, meditação e o melhor, protocolos de contato. União sagrada também, que é um ótimo recurso, obviamente, uma forma de você se tornar um catalisador de energia cósmica superluminais e se comunicar também e criar uma egrégora positiva. Então, meus amigos, assuma a sua responsabilidade. Você está sendo convocado. Eu estou sendo convocado. E não pense que essa guerra envolve apenas o loirão, os chapéus brancos e os chapéus pretos. Envolve todas as pessoas. A Deep State é poderosa e possui recursos limitados, exigindo um esforço contínuo de pressionar e continuar a pressionar. Não podemos recuar 1 milímetro nesse momento. Pam Gregory, uma das maiores astrólogas do mundo, tem o meu respeito e a minha admiração. Porque, além de ser da área da espiritualidade,
ela não negligencia a área da geopolítica. Porque tem muita gente que só fica na espiritualidade, geopolítica, né, que se dane. A informação sobre sites negros, informação factível é ignorada. Tem gente também que só fica na informação e também nega a espiritualidade. Os dois têm que trabalhar juntos. Pois bem. Pam Gregori, astróloga, incrivelmente diz que esse processo deveria durar 6 meses. Uau! E não venham me dizer que a Pam Gregori conhece o General Flynn. Tá? Com certeza eles nunca foram apresentados um ao outro. Isso é certeza absoluta. E isso não pode ser coincidência, tá, meus amigos? É simplesmente, matematicamente, estatisticamente impossível. E quando eu vi isso, eu lembrei, do General Flynn tá falando de 6 meses. O Gregório falou a mesma coisa. Isso não significa que lá em março, em abril de 2026, tudo acabou. Mas significa o quê? Que nós já temos o caminho aberto para a entrega das tecnologias. Porque também tem a questão da reeducação. Você tem que mudar a economia do mundo, redefinir a questão do que é FS, o desembarque dos extraterrestres, tudo isso é imprescindível. Inclusive o próprio JP, ele foi bem claro. Eu falei isso em live, tem gente que às vezes fala, não, mas é o Demis que falou. Pois bem, o JP confirmou aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui. As medbets só vão ser entregues quando houver o desembarque dos extraterrestres. Assim como a energia livre, ou seja, a divulgação. A divulgação vem antes. É uma pré-condição inegociável. Pois é. Por isso que você tem que cocriar. Você quer cocriar certo? Cocria o quê? O desembarque dos extraterrestres. A divulgação. Porque quando você cocria a divulgação, você automaticamente está cocriando medbed, energia livre, um mundo novo. Pois bem. Vamos dar continuidade. Para Flynn, o destino da América e do mundo será traçado nesses próximos meses. Uau. E Loirão não pode errar. Mas não é o Loirão que não pode errar. Nós não podemos errar. Não existe mais tempo para erros. Não existe mais tempo para ficar reclamando. Não existe mais tempo para ficar chorando, resmungando pelos cantos. É tempo de ação. E você está sendo convocado. Não podemos errar mais. Despertos, assuma a sua responsabilidade. Loirão não pode errar em suas estratégias. Essa será a batalha final entre o bem e o mal. Uau. Essa entrevista aqui, meus amigos, do General Flynn, que está no YouTube, foi realmente espetacular. Eu nem sabia que tinha matéria. O Marcelo Rossi tem uma matéria sobre este. Com certeza foi por causa desse depoimento em vídeo. 15 minutinhos apenas. Tá? Vídeo curto. Mas com uma mensagem impactante. E Flynn termina dizendo que Deus nos abençoe. Que a força criadora realmente nos abençoe para essa batalha final. Esta guerra é a maior guerra que o mundo já viu. Verdade. E que vai traçar o destino da humanidade para sempre. Demis Viana, porque o texto é meu. É de minha autoria. Ok, meus amigos? Gratidão. A natureza da declaração de guerra. Clayton Morris, uma pessoa que também tem visão das coisas. Foi ex-âncora da Fox News. Não está em Nárnia. Não está no mundo da Alice do País das Maravilhas. Uma pessoa que realmente entende o que está se passando no mundo. Que sabe fazer a leitura correta. O que o Loirão entregou não foi apenas mais uma. Ele está falando aqui, está fazendo menção, tá, meus amigos, ao discurso do Loirão na ONU. E nesse discurso, ele decretou guerra à DS. E ele falou isso para todos os líderes mundiais. Falando, vocês que trabalham para os sites negros, vocês que ainda estão em conluio com o globalismo, e com a DS, com essa organização transnacional, porque tem várias camadas diferentes, eu não vou dormir, eu não vou descansar, até que os senhores sejam totalmente derrotados. Meus amigos, poucas pessoas conseguiram interpretar o que de fato aconteceram nessa última semana. Grandes acontecimentos. Um marco de uma grande transformação. Impactante. Um novo período. Um novo estágio. Um estágio onde a guerra entre o bem e o mal agora é oficial. E é uma guerra quente. Pois é.
O que Loirão entregou não foi apenas mais um discurso. Não foi um mero discurso na ONU, as Nações Unidas. Mas um aviso, um grito de guerra. E, metaforicamente, uma detonação de uma bomba nuclear política. Palavras do Clayton Morris. A mídia mainstream ignorou o discurso e não percebeu quão consequencial ele foi focado mais no mau funcionamento da escala rolante. Ficou só falando da escada rolante, as coisinhas insignificantes, inexpressivas, e não se ateve o que é relevante de verdade, do que o conteúdo da fala. Essa declaração é entendida como um anúncio do fim da ordem mundial atual. Por isso que o Loirão falou. A ordem globalista acabou e eu não vou descansar até que as raízes e ramos dessa ordem sejam totalmente extirpados. O discurso deixou claro que a luta atual não é apenas uma disputa de políticas, mas uma batalha existencial pela sobrevivência dos Estados Unidos e da humanidade. Em uma batalha existencial, a perda não é opção. Os envolvidos farão o que for preciso para vencer. Comparando um cão encurralado. É tudo ou nada. O presidente Putin também descreve a batalha contra os anti como uma guerra existencial para a Rússia. Verdade. Verdade. Que dá para fazer um paralelo, inclusive. A guerra existencial de Loirão contra os globalistas e a agenda, por exemplo, do Jorge Sorinhos começou com simples afirmação. A soberania americana vem em primeiro lugar. A soberania da humanidade. Os inimigos e as táticas globalistas. Loirão vê os globalistas como arquitetos inimigos e o império de ONGs de Soros como um tumor. A tática de imigração, por exemplo, as táticas já conhecidas, que são os cavalos de Troia dos globalistas, para criar uma distopia global. Loirão definiu o maior estratagema globalista já inventado, superior às bombas de guerra cibernéticas, a migração ilegal, descontrolada, por exemplo. Loirão afirmou que durante 4 anos de BD, Sorinhos e Obamazinho, sua rede de fantoches orquestraram uma invasão em solo americano para alterar permanentemente a demografia do país. Verdade. Verdade. Como fazem, por exemplo, na Europa. Confronto com a Europa e a OTAN. A declaração de batalha inclui uma linha clara para a Europa e que os eleitores MAGA estavam esperando ouvir. Palavras do Loirão. Se a Europa quiser sucumbir, que sucumba. Estou mudando o termo aqui. Sozinha, a América não financiará mais a agenda globalista. Palmas para o Loirão. A América não financiará mais a agenda globalista. Muito bem. A OTAN está desmoronando, a América não é mais o cofre da Europa. As políticas de imigração, as ideias autodestrutivas de energia, políticas de energia verde serão o desastre da Europa ocidental, se algo não for feito imediatamente. Pois é. Pois é. E lembrando que todos os planetas e luas do sistema solar estão superaquecendo. Isso faz parte do processo. Inclusive, tem um estudo inteiro só falando sobre isso. Faz parte dessa transição planetária. E não tem nada a ver com poluição. Pensa por quê? China e Índia são os maiores poluidores do mundo. E o que acontece? As empresas da Europa vão para esses países, se instalam lá e continuam poluindo do mesmo jeito. Então, na prática, não resolve absolutamente nada. É totalmente inútil. Pois é. E o Loirão criticou as políticas de energia verde como lixo total, uma piada, por serem ineficazes, caras e não fortes o suficiente, verdade. E o efeito primário dessas políticas energéticas brutais não tem sido ajudar o meio ambiente, claro que não. Não ajuda em nada o meio ambiente, mas sim redistribuir a atividade industrial e a manufatureira de países desenvolvidos que seguem as regras insanas para países poluidores que quebram as regras e estão lucrando. No caso, a China e a Índia. Pois é. E quando eu falo que essa batalha começou, tá aqui uma prova para vocês, meus amigos. Um denunciante, um novo denunciante se apresenta. Denunciante da Força Espacial, né, da Space Force.
Como eu digo para vocês, essa organização está instalada em todos os lugares. E não existe uma única instituição que esteja imune. Mesmo a Space Force, que foi estabelecida pelo Loirão. Eles conseguem se filtrar. Denunciante da Space Force revela corrupção, sistema secreto e ligação com OVNIs. Poxa vida. Jim Shell, veterano da Space Force dos Estados Unidos, abalou os alicerces da defesa americana ao publicar uma declaração explosiva em seu perfil no LinkedIn. Nela ele acusa uma poderosa estrutura de controle secreta de agir acima da cadeia de comando. Eu já ouvi isso em algum lugar. Quem que fala isso há mais de 35 anos? Dr. Steve Greer. Sem supervisão do Congresso, sem supervisão do Poder Executivo. Há uma organização clandestina e ilegal. Desviar fundos, desviam muito dinheiro, e ocultaram uma suposta conexão com os agora descritos fenômenos anômalos identificados, o AP, sim. Restringindo tecnologia, como os medbeds e energia livre. E a verdade sobre os extraterrestres. Porque é nisso que mora o grande segredo. Na declaração, hora de falar, preparam para uma surpresa operacional. Shell alega que este grupo obscuro, presta atenção, grupo obscuro, está se referindo a quem? É claro, aos Majestic 12. Está ilegalmente assumindo o controle da força espacial e do comando espacial, interferindo em missões críticas de segurança nacional, após anos tentando sem sucesso resolver o problema por meio de canais internos. Shell decidiu tornar público o fato. Vamos recordar, porque recordar é aprender e viver. Em 2019, Loirão estabeleceu a Space Force, com as melhores intenções do mundo. Depois veio o quê? O governo do Bidet. No governo do Bidet, é óbvio, Bidet deu autorização, facilitou para que os sites negros pudessem se filtrar dentro da Space Force. Óbvio. Vocês acham o quê? Um governo que é marionete dos globalistas, é óbvio que iria abrir caminho, passagem, para que esses escuros pudessem fazer a festa e se infiltrar dentro da instituição que foi estabelecida pelo Loirão. Foi isso que aconteceu. E agora, esse veterano da Space Force está jogando tudo no ventilador. As principais acusações da Shell resumem suas alegações, várias das quais classifica como altamente confiáveis. Nos seguintes pontos, presta atenção, porque é uma denúncia muito séria mesmo, e ele tem como provar, viu? Não é o disse que disse. Representação. Um sistema de controle de segurança opera acima da cadeia de comando oficial. Então tem um comando paralelo, isso. Uma cadeia de comando paralelo. Entendi. Deve ser aquelas classificações ultra secretas, que nem o executivo e nem o Congresso têm acesso. Entendi. Que o Dr. Greer já fala há mais de 30 anos, certo? Interferência na missão. Há interferência direta e não autorizada na missão Space Dominion, aqui é SDA, e a coleta de informações sobre atividades espaciais do URSS, China, é prejudicado. Interessante. Risco à segurança nacional. O sistema tem o potencial de interferir na proteção do território dos Estados Unidos, como a missão US Northcom. Retaliação e abuso. Aqueles que tentam denunciar essas irregularidades foram rotulados de encrenqueiros, fecha aspas. E suas carreiras foram prejudicadas. Eles fazem isso, ameaçam. Além disso, regras não publicadas foram usadas para disciplinar o pessoal da Força Espacial, que são chamados de guardiões. Que coisa, hein? Nem a Space Force foi poupada. Também era de se esperar, né? Depois que o Loirão saiu, eles realmente abriram alas para que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Sem o devido processo legal, desvio de fundos, ligação com OVNIs, também ligação com OVNIs, engenharia reversa, né, Jim? Jim Shell, pois é. Alega que fundos foram desviados, ou seja, mais um, né, que os fundos são desviados. Há uma conexão entre essas atividades e fenômenos anômalos identificados. Claro que tem. Jim Shell confirma que nem mesmo a Space Force ficou imune à interferência dos sites negros, que operam sem supervisão do Congresso e do Executivo, com sua própria cadeia de comando paralelo. Verdade.
Ainda o desvio de dinheiro do contribuinte e a supressão de tecnologias oriundas dos UAPs. Informações sensíveis sobre o fenômeno de Shell simplesmente está escancarando as denúncias feitas pelo Dr. Steve Greer há mais de 30 anos, abertamente e com provas. E com certeza, se o senhor veio à baila, vai vir outros. E o senhor vai depor no Congresso. E se o senhor está se apresentando é porque os chapéus brancos lhe deram a devida cobertura. Está sendo salvaguardado pelos chapéus brancos. Isso aqui faz parte, é uma das facetas. Presta atenção, isso aqui é uma das facetas dessa guerra. Caso os senhores e as senhoras não tenham percebido. E qual é o objetivo? O objetivo é esse aqui, meus amigos. Agora eu vou falar sobre o JP. Tá? O objetivo é esse. Um novo futuro Star Trek. É isso que está em jogo. Um mundo com tecnologias revolucionárias que irão mudar o mundo para sempre. Que irão erradicar a pobreza. Que irão acabar com a crise de saúde. E também com a questão ambiental. Nós teremos um mundo ecologicamente perfeito e harmonioso. JP Missions. Agora, o que isso significa com viagens espaciais? O JP fez uma postagem enigmática. Eu gosto de desvendar enigmas. Né? Diga-se de passagem. Aqui ele fez o enigma, né, sobre uma postagem aqui, meus amigos. A postagem dele foi essa aqui, que está com esse cristal aqui. Algumas pessoas, como vocês podem observar no slide. Ok? Bem enigmática. Cientistas na Itália congelaram luz próximo ao zero absoluto, transformando fótons em um cristal. Imagine vocês. E tá aqui, eu fui procurar a fonte e é verdade mesmo, é óbvio. Bem porque o JP não inventa as coisas. Luz é solidificada e vira um super sólido pela primeira vez. Então transformaram luz em um objeto sólido. Como um cristal. Interessante. A luz pode... É como se fosse a água. Né? A luz tem estados da luz. Como existem os estados da matéria. Sólido, líquido, gasoso. E também tem o quarto estado da matéria, que seria o plasma. Né? A luz também tem estados diferentes. Pode se tornar sólido, pode se tornar líquido, fluido. Interessante, a luz também pode ficar fluida. Que interessante. Cientistas na Itália congelaram a luz próxima ao zero absoluto, transformaram fótons em um cristal como um sólido. Nunca imaginamos possível pela física. E o JP comenta. Agora que isso significa com viagens espaciais? Então existe uma conexão dessa tecnologia com as viagens espaciais, como sugerido aqui pelo JP. Afinal de contas, o que o JP quer dizer com esta postagem para lá de misteriosa? Aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia, antes de fazer o meu comentário. Fase da luz. Se lhe parece estranho que a luz possa apresentar transição de fase, há fases da matéria, como gás, líquido e sólido. É bom lembrar que há cerca de uma década, os cientistas solidificaram luz. É isso mesmo, solidificaram a luz. E também vem explorando luz líquida, que pode unificar a eletrônica e a fotônica, por exemplo, entre muitas outras utilidades. Então, as utilidades dessa tecnologia são inúmeras. Que interessante. A matéria e a luz estão intimamente ligadas. Sim, como foi proposto pelo próprio Einstein na sua equação. Né? Pois é. Que coisa. A matéria e a luz estão intimamente ligadas, pois a luz pode, sob condições extremas, o Einstein já dizia isso, e em processos como produção de pares, converter-se em matéria e vice-versa, conforme a famosa equação de Einstein. E igual a mc ao quadrado. Todo mundo, acho que no segundo grau, sabe disso. Né? Que interessante. As nossas células emitem uma luz extremamente fraca. Você sabia disso? As suas células emitem luz. O DNA emite luz. Mas é uma luz bem fraquinha, mas emite. Fraca e invisível ao olho nu, chamada de biofótons, ou emissão de fótons ultrafracos. Que interessante. JP, meus amigos, está sugerindo que a matéria e os nossos próprios corpos podem ser revertidos ou convertidos em luz. O seu corpo pode ser convertido em luz. Por isso que existe o corpo de luz, Merkaba. E a própria matéria pode ser convertida em luz e convertida novamente em matéria.
Incrível! É isso mesmo. Onde esse processo pode ser invertido de luz para matéria e matéria em luz, possibilitando viajar na velocidade da luz. Sim, se o seu corpo pode ser convertido em luz, obviamente que você pode viajar na velocidade da luz, e até mesmo além, através dos superluminais, que é mais rápido que a velocidade da luz. E também através dos superluminais e buracos de minhoca ou ponte Einstein-Rosen. Impressionante. É assim que os extraterrestres fazem as suas viagens espaciais. Lembrando que essa tecnologia, segundo o JP, já foi conquistada, já está em mãos do Serviço Secreto Espacial há muito tempo. Então, eles dominam essa tecnologia. Já não é de agora. Esse seria o mesmo princípio do teletransporte também. Aqui está um exemplo para vocês da ponte Einstein-Rosen, que poderia ligar dois pontos, ponto A e o ponto B no universo, e aqui uma representação dos superluminais, que é mais rápido que a velocidade da luz. Então, uma velocidade em superluminais ou energia taquiônica, meus amigos, a superluminais taquiônica é a mesma coisa. Seria uma energia pelo qual a matéria poderia transitar no universo, por exemplo, em tempo real, você poderia ser transferido da Terra até Alfa Centauro, por exemplo, ou em qualquer outra parte do universo. Isso é simplesmente surreal. Fantástico. Loirão compartilha aparente vídeo de IA, porque foi de IA mesmo, promovendo teoria da constipação, segundo a matéria, CNN, também partindo da CNN, você esperava o quê? Sobre cama médica. As medbeds. A maioria, a mídia mainstream, todo mundo criticando, porque o Loirão ficou louco, porque ele está aí promovendo uma teoria constipatória sobre uma eventual medbed, isso não existe, isso é enganação, ele ficou louco, etc. Bom, o Loirão está dando um recado. Primeiro, vamos entender o seguinte, para a DS, e segundo, para os despertos. Para a DS, ele está dizendo o seguinte, eu não vou descansar até que essas tecnologias possam ser disponibilizadas para a população. E elas existem. E para os despertos, ele está dizendo, fiquem tranquilos, eu estou tomando as providências. E logo, logo, as medbeds, assim como energia livre, estarão disponíveis para vocês. Muita energia positiva, muita meditação. Façam a sua parte, porque eu estou fazendo a minha. Façam a sua parte. Energia positiva, co-criando este mundo maravilhoso. Se puderem fazer protocolo de contato, melhor ainda. Mas eu estou fazendo a minha parte. E eu não vou descansar até alcançar este objetivo. E libertar a humanidade. O presidente Loirão compartilhou no sábado, foi nesse último sábado, um vídeo aparentemente criado artificialmente, ou seja, de IA, dele mesmo, promovendo uma cama de cura, ou seja, na televisão. Loirão apresentando na televisão, anunciando as medbeds. Tudo com origem em contos constipatórios da internet, diz o artigo aqui da CNN. O vídeo que já foi excluído, é bom entender que essa aqui é a visão, essa é a narrativa dos globalistas. O vídeo que foi excluído na sequência tinha intenção de se assemelhar a um segmento da Fox News, no programa apresentado pela nora do presidente Loirão, a Lara Loirão, e apresentava uma versão de Loirão com IA, promovendo acesso a novas tecnologias médicas. Esse segmento nunca foi ao ar na emissora. Agora, tem gente que ficou perguntando, mas por que o Loirão apagou? Ele não apagou porque ele não pode sustentar isso, ele não pode estabelecer isso agora, porque ele tem uma guerra para vencer antes. E existem pré-condições. E quem está falando isso não sou eu, é o general Flynn e o próprio JP, como irei demonstrar a seguir. Então existem pré-condições. E esse recado, ele não está dando para a grande mídia, ele não está dando para o povão que está alienado. Esse recado são para duas pessoas, são direcionadas especificamente para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, a ADS, e o segundo grupo, os despertos. Então não é para a população comum. Tá? Esse recado não é direcionado para a população comum, é quem tem visão além do alcance. E também para os escuros, porque, claro, eles sabem. Né? Em breve, Loirão falou no vídeo, em breve todos os americanos receberão seu próprio cartão de leito médico. É como se fosse um cartão do SUS.
Dizia a falsa versão de Loirão. Ok? Dia. Com ele, vocês terão acesso garantido aos nossos novos hospitais, liderados pelos melhores médicos do país, equipados com tecnologia mais avançada do mundo. Fecha aspas. Loirão anuncia novas tecnologias médicas. Isso vem acompanhado de informações que recebi sobre a fase da implementação que pode começar nas últimas semanas de 2025, segundo Ariel. JP, que frequentemente participa do programa do Michael Salla, também diz que espera que eles sejam implementados ainda este ano. Verdade, o próprio JP, mas isso faz tempo, tá, meus amigos? Ele diz que poderia acontecer sim, no final deste ano. Mas para que isso aconteça, por isso que o Jake Barber, meus amigos, olha como que as informações casam, encaixam. Jake Barber tem um plano. Por isso que se você não assistiu às 2 lives de sábado, você não sabe o que está perdendo. Tá? O Jake Barber foi bem claro. Nós temos um plano. É claro que existem obstáculos. Não tem como eu garantir que eu vou conseguir, mas eu vou usar todos os meus recursos, todas as minhas forças para que isso aconteça. Claro que haverá adversidades. Os escuros vão tentar sabotar, isso é uma obviedade. Para que haja o desembarque e o contato aberto com a população em dezembro desse ano. Só que o próprio Mike Batista falou, para acontecer esse ano, 10 mil pessoas, por isso que eu estou falando, vou só linkar a informação, 10 mil despertos precisam fazer os protocolos de contato a contento. Com conexão, não é só tentar, é fazer acontecer. Inclusive ele está promovendo um evento para que isso possa acontecer, porque ele não vai ficar esperando, ele vai fazer acontecer. Assim como o Dr. Steve Greer. Por que vocês acham que o Dr. Steve Greer tá que nem um louco fazendo protocolos de contato a todo momento? Porque ele quer que isso aconteça esse ano. Você quer que aconteça esse ano? Pois bem. Então, vista a camisa do Dr. Steve Greer, vista a camisa do Mike Batista. Porque isso vai acontecer de qualquer forma. Se não acontecer agora, final do ano, acontece 2026, no máximo talvez 2027, mas vai acontecer. Mas isso pode ser o quê? Antecipado. Mas para ser antecipado, a nossa ação é mais do que necessária. É indispensável. Pois bem. Aqui está o que tem sobre isso. Atualização do JP dia 28 de outubro de 2024, no ano passado. No podcast do Salla escreveu o transporte para uma base de serviço anterior para exames de sangue. Inclusive isso foi reportado no canal. Aliás, quase praticamente todas as atualizações do JP tem aqui no nosso acervo de lives. Em seguida, a imersão em um tubo cilíndrico. São 50 atualizações. Medbed preenchido com gel condutor, verdade. Revertendo os estilhaços de granada da CID 2019, no caso de um dos soldados. E restaurando a vitalidade de uma pessoa de 22 anos em menos de 72 horas. Verdade. Inclusive, o que o Ariel mencionou, está a citação original aqui para vocês. JP diz que a cápsula parecia ser revertida de cristal. E também tinha um gel utilizado para melhorar a frequência. Quando o JP saiu, ele sentiu como se tivesse 20 anos novamente. Sentiu, porque a sua vitalidade voltou. Não é que ele rejuvenesceu, tá? Deixa bem claro aqui. Então, a sua vitalidade, a sua força, voltou novamente. Tanto é que depois disso ele começou a correr e ele tinha um problema sério na coluna. Muitos soldados estavam sendo submetidos ao mesmo procedimento. JP perguntou ao médico, isso é uma medbed? O médico disse, exatamente, meu filho. Inclusive o médico era extraterrestre, tá? Era um tipo Grey. Tá? Um médico extraterrestre. Ok, nessa ocasião, ok. Lembrando que as medbeds, elas são como uma nave orgânica, elas têm consciência. Tá? Tipo IA, só que uma IA muito avançada, né? Com consciência própria. Tem conexão com consciências interdimensionais. Pois bem. O médico revelou a tecnologia como protótipo. Não aqui testando um modelo para ser distribuído na sua sociedade. Interessante. Um modelo de medbed. Como já está convocado para a calibração, semana depois, Salla enquadra isso como acesso veterano nível 1, projetando implementação pública após as redefinições financeiras de 2025. É lógico, tem que ter o QFS e o melhor, o contato. Contato, QFS, aí vem camas medbed no pacote. Então existem essas pré-condições.
Em 20 de março de 2025, sessão de perguntas e respostas com Sala, Jorge Cavasselas, Alex Coller e JP reforçou as expectativas deste ano, o final do ano, final desse ano 2025. Vinculando leitos médicos a coalizões extraterrestres suprimidas integrações em Roswell. Sim, inclusive, parte dessa tecnologia veio exatamente de Roswell, da queda de aeronaves, né, de origem alienígena. Pois bem, 1947. A publicação de Sala, de 14 de julho de 2025, marca leitos médicos com descobertas de câmeras de estase gigantes, sugerindo a produção em escala nos locais secretos de Nevada e Flórida. Estariam ali produzindo essas camas Mad Beds. Pois bem, vamos dar continuidade. As últimas semanas de 2025 se alinharam com a entrada em operações do QFS, segundo o Ariel. Tá? Então aqui eu peguei no texto do Ariel. Em 1º de outubro, por manobras do Tesouro, verdade, inclusive o próprio atual chefe, né, o presidente do Fed americano, já está assim. O Loirão fez uma postagem, inclusive, falando que ele estava demitido. E ele vai ser demitido a qualquer momento. E o próprio Loirão já indicou que o Fed será remodelado novamente. E a gente acredita que será lastro ouro, como foi, por exemplo. Esse era o grande plano, era a grande meta do JFK em 1963. Pois bem, sem falar do ouro, por exemplo, que o JP foi distribuído da intraterra para o mundo, na superfície, justamente para que isso possa acontecer. Né? Para propiciar isso, para financiar esse novo sistema financeiro. E como mandato de EPF, que 1424, limite de setembro, criando trilhos à prova de fraude para distribuição de leitos médicos a custo zero. Sim. Inclusive, meus amigos, o QFS é justamente isso, para financiar essas tecnologias, não é para fazer ninguém bilionário. Já falou isso há tanto tempo, agora está confirmado. Tá? Não é para fazer as pessoas ficarem bilionárias do dia para a noite, é para propiciar e financiar as tecnologias, a custo zero. MedBed, energia livre. Porque você com MedBed, saúde plena e energia livre, você nunca será pobre. A pobreza será erradicada. Isso vai fazer todas as pessoas ricas, de verdade. Custo de vida baixo. Custo de vida baixo significa o quê? Poder de compra elevado. Com saúde, você quer mais o quê? Né? Sem falar de tecnologias como teletransporte, etc., que vai revolucionar o mundo. Então, o dinheiro do QFS é para financiar as tecnologias. Eu já falo isso há anos, aqui está a comprovação. A carga. 4 trilhões foi reduzido por realocação do HHS 2025. As metas desse ano, 2025, de JP Sala, são nível 500 protótipos escalonados para 27 países. Tá? Protótipos de MedBed. Primeiramente, a base aérea de Engle, conforme a cooperação de JP 2019, processando 10 mil por mês para veteranos. Tá? E esse expandindo na sequência para os civis. Então, primeiro para os militares que fazem parte do Serviço Secreto Espacial, e depois para os militares, e obviamente, quando chegar para os militares de superfície, já chega para os civis quase que simultaneamente. Pois bem. O pesquisador sul-africano Ariel confirma que o grande objetivo do QFS é liberar e tornar acessível gratuitamente a energia livre e novas tecnologias médicas. Claro. Pois bem. Não tenho certeza, continuando, não tenho certeza de quão curta é a janela de tempo. Mas, cara, isso se alinha com muito do que está acontecendo. Porque a convocação de centenas de generais para o Peter Hastings alude a protocolos de segurança não apenas para questões geopolíticas, mas também para tecnologias emergentes. Verdade. Também envolve tecnologias emergentes. Então essa reunião pode ser algo muito maior. Então tem várias facetas diferentes. Eles trataram várias coisas diferentes para certos grupos, porque tem certas coisas que não podem ser faladas publicamente. Então, por exemplo, naqueles 800 militares que estavam ali, eu diria que 90% é de superfície, então tem certas coisas que não podem ser comentadas com eles, mas existem aqueles que fazem parte do Serviço Secreto Espacial Benevolente, que são desertores dos sites negros, chegam para eles e é o seguinte, meu filho, olha, a gente tem que ver aqui esse negócio de distribuição de tecnologia, cama MedBed, porque com essas pessoas pode ser discutido o assunto, mesmo porque eles fazem parte desses projetos, compreenderam? E também identificar os traidores, claro, também é um dos motivos, inclusive foi pautado aqui, comentado no canal. Pois bem, eu tenho que entender, tudo tem... Meus amigos,
Você tem que compreender que tudo tem várias nuances diferentes, facetas diferentes. E compreender cada uma delas e saber distinguir cada uma delas. E colocar no seu devido quadrado, no seu devido lugar. Tem gente que pega tudo e mistura e coloca no liquidificador e geralmente o resultado não é nada bom. Né? Cria aquela verdadeira meleca. Pois é. Por exemplo, não se esqueça do Instituto Skinwalter, presidido pelo Jake Barber, Michael Herrera, Mike Batista, o Dr. Nolan, que tem planos de um contato aberto para dezembro desse ano, que coincide com essa perspectiva. Interessante. Coincide perfeitamente com essa perspectiva. Para tanto, porém, existem certas condições. Para tanto, a guerra contra a DS, como proferida pelo general Flynn, deve ser vencida em tempo recorde. Tem que ser vencida em tempo recorde, menos de 6 meses. Isso pode acontecer? Pode acontecer. É possível? É possível. É uma certeza absoluta? Não. Porque depende de vários fatores diferentes. Jake Barber anuncia que irá abrir a caixa de Pandora com o pouso de uma espaçonave alienígena ao vivo na televisão, utilizando protocolos de contato neuromeditativos. E não é só ele que falou. O Michael Herrera deu detalhes e falou que várias agências de inteligência estão trabalhando e cooperando para que esse projeto possa realmente acontecer. E o próprio Mike Batista confirmou no Roscont National News, vídeo que viralizou na internet. Agora vamos ver o comentário, vamos linkar essa informação com o comentário do JP. Hoje, JP, ali tá bem style, hein, JP? Óculos escuro, Ray-Ban, ficou bonito, ficou legal. Lembra do tempo que eu usava boina também, né? Legal. Tá parecido comigo de boina, há uns anos atrás. A discussão sobre as camas médicas, medbeds, provém de um anúncio que foi publicado e subsequentemente eliminado. E a gente já discutiu aqui. Né? O presidente Loirão anunciou um novo sistema de saúde histórico que inclui o lançamento dos primeiros hospitais de camas médicas, né, nos Estados Unidos. Inclusive, a postagem original dele que ele apagou é essa aqui, tá? Aqui para vocês. Essa aqui. É lógico que todo mundo vai printar isso daqui, né? Tá aqui. Aqui, Fox News, Loirão anunciando as medbeds, ele mostra as medbeds, tudo por IA. É interessante. Postagem do Loirão, depois ele retirou. Pois bem, já expliquei o porquê, não vou ficar repetindo novamente. Se você chegou agora, rebobina a fita, vai pro começo. Pois bem, vamos lá. Os principais aspectos anunciados sobre as camas medbeds incluem, presta atenção, restauração da saúde, instalações são seguras, modernas e concebidas para restaurar a plena saúde e força de cada cidadão. Inclusive está aqui. Maravilhoso, hein, Loirão? Aqui, ó. Maravilhoso. Aos hospitais, os novos hospitais. Que coisa. Vamos continuar que isso aqui está interessante. Está bem interessante. Tecnologia avançada. Os novos hospitais serão liderados pelos melhores médicos da nação, equipados com tecnologia mais avançada do mundo. Cartão de acesso. Cada cidadão americano receberá em breve o seu próprio cartão de cama médica e garantirá o acesso a esses novos hospitais. Interessante. Implementando cuidado do lançamento. A forma como as camas médicas serão implementadas será feita em partes. Ou seja, em etapas, estágios. Na fase inicial, apenas um número limitado de cartões de cama médica será lançado. Sim. Porque os chapéus brancos não têm estrutura para conseguir produzir isso em massa. Tá, meus amigos? O Dr. Greer, ele fala que na fronteira do México com os Estados Unidos existem algumas dessas camas e ele mesmo viu com seus próprios olhos. Ele é testemunha ocular. E aqui nós estamos falando de várias fontes diferentes. Ok? Pois bem. Sem falar do Randy Clemmer, sem falar do Alex Collier. E isso tem harmonia. Se existe uma informação que não está em harmonia com as demais informações, a gente simplesmente descarta. Assim é a vida. Por isso que existe atualização. Pois bem. Tá? Vamos dar continuidade. A tecnologia de camas médicas é complexa e requer um lançamento cuidadoso, claro. Então, vai chegar primeiro para as pessoas que estão mal, que precisam mais do que outras, é lógico. Né? Enfermidades crônicas. Então, vai chegar para primeiro pessoas que têm tumores, né? Pessoa que está grave, situação grave. É claro que eles
vão ter acesso primeiro que os outros, serão os primeiros da fila. E é justo. Né? Acho que ninguém vai negar que isso é justo. A tecnologia de camadas médicas complexa requer um lançamento cuidadoso. Tecnologias subjacentes. A criação dessas tecnologias envolve outros tipos de tecnologias que ainda não foram lançadas. Então, existem tecnologias que estão atreladas à MedBed que não são conhecidas ainda, que não foram lançadas na esfera pública. Então, também é um problema. Tá? Por essa razão, é necessário ter muito cuidado e precisão na forma como as tecnologias são implementadas. E por que o JP está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque você tem que criar uma versão de MedBed, uma versão que não possa ser revertida em massa, em arma de destruição em massa. Porque todos os princípios, por exemplo, viagem no tempo, né, antigravidade, né, portal dimensional, estão atrelados à MedBed. Então, todos esses princípios científicos fazem parte da composição da MedBed. E se você não tiver um mundo de paz, se você não tiver a revelação, se você não tiver desmantelado os sites negros e essas instituições do crime, é claro que isso vai ser um perigo muito grande. Imagine grupos do terror, que existem como o Hamas, né, cartéis do crime. Eles poderiam pegar uma cama dessa e transformar numa arma de destruição em massa. Então isso tem que ser colocado em conta também. Por isso que você tem o quê? Que desmantelar o crime mundial. Ou seja, os sites negros. Entenda. Todas as barbaridades, todos os atos terríveis que existem no mundo são consequência dessa instituição. Vocês estão entendendo? Eu vou explicar para vocês. O PCC, o CV que tem no Brasil, é consequência dos sites negros. É consequência direta. O governo da Venezuela, narco, é uma consequência direta. Todas as mazelas do mundo têm origem nisso. Estão entendendo? Pois bem. Variedades e tipos. JP compara o lançamento das camas MedBed ao de carros, referindo ao que tal como exigem diferentes modelos. Então existem Hondas, Toyotas, né, Rolls-Royce, Teslas, né, Volkswagen. Então haverá vários modelos diferentes. Ele mesmo fala que terá modelos só para a parte de cima, outros modelos para a parte de baixo. Alguns modelos mais simples, outros modelos mais sofisticados. Porque o modelo original andromedano não vai ter como ser lançado. Porque qualquer um vai poder pegar essa tecnologia e transformar em arma de destruição em massa. Aí é perigoso. Porque logo após a revelação, as pessoas ainda, meus amigos, terão traços do mal. Você acha que todo mundo vai ficar bonitinho, bonzinho? As pessoas terão um egoísmo, ainda haverá pessoas desleais. Né? Só que tudo estará sob controle. É claro que os grandes criminosos estarão todos detidos e vão responder na justiça. Mas não vamos viver na aldeia dos Smurfs. Todo mundo bonitinho, né? Ninguém mais tem pensamentos do mal, né? Todo mundo vai viver como um anjinho tocando harpa. Não funciona assim. A gente vai chegar nesse estágio, mas não vai ser depois da revelação ainda. É claro que a humanidade vai dar um salto de consciência, mas isso não significa que todo mundo vai ser espiritualizado santinho. Então esses cuidados têm que ser tomados. Pois bem, por isso tem que criar uma versão que possa ser distribuída com segurança para a sociedade civil. Estou entendendo agora? Pois bem. Contexto e pré-requisitos. Existem pré-condições, pré-requisitos. JP, que tem discutido as camas MedBeds com o Dr. Sala e o Emery Smith, enfatiza a necessidade de paciência. Tenha calma. Porque se você lançar uma coisa na hora errada, isso pode ter um efeito inesperado que não vai ser nada desejado. Pois bem. Ele adverte que o processo de lançamento da tecnologia pode ser interrompido dependendo de como certos eventos se desenrolarem. Sim. O cronograma tem que ser seguido à risca. Se tiver qualquer contratempo, isso vai ter que ser cancelado. Lógico, né, JP? As pessoas acham que isso aqui é uma guerra de mentirinha. Isso também foi disseminado pelos sites negros, no nosso meio. Infelizmente. Tem muitas pessoas que fazem parte da transição planetária que acham que isso aqui é um faz de conta. Uma guerra de faz de conta. Que os sites negros não têm poder, que na verdade todo mundo está na cadeia e que só tem clone andando por aí.
É que estamos vivendo um filme, não é um filme, isso aqui é real. Não quer acreditar em mim? Acredita no JP. Acredita no Michael Herrera, que é militar, ex-militar, e está fazendo parte das operações. Acredita no Dr. Steve Greer. Acredita mesmo. Se você não quer acreditar em mim, acredita nas próprias palavras do Donald Trump. Do Mike Batista. Isso aqui é uma guerra real. Isso aqui é de verdade. Isso aqui não é de mentirinha. E quando a pessoa vem falar, isso aqui é de mentirinha, já foi tudo resolvido lá em 2017. Isso é desinformação, meu filho. É para você ficar acomodado. Porque é mais fácil pensar assim. Também você não tem responsabilidade nenhuma. É ficar só esperando aqui o show acabar. E que show, hein? Durou. É 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Quantos anos mais de show nós vamos ter? Enquanto isso, pessoas sendo desencarnadas na Usantia, pessoas sendo perseguidas, pessoas perdendo a vida, pessoas padecendo sem falta dessas tecnologias médicas, ano após ano, milhares de pessoas sendo desencarnadas, mas é tudo um show. Está na hora de acordar. Aliás, esse tempo já passou. Então toma muito cuidado que tipo de informação você está consumindo. Ele adverte que o processo de lançamento da tecnologia pode ser interrompido dependendo de como certos eventos se desenrolam. Claro. Para que as camas médicas e tecnologias relacionadas sejam lançadas, certos eventos devem ocorrer. Existem certas condições, eventos. E qual seria esse evento? Ou grande evento? Que seria a chave, presta atenção, a chave para que as medbeds, energia livre, possam realmente ser distribuídas. A resposta é bem simples. Coisa que eu já falo aqui há muito tempo. Não precisava nem o JP falar. Mas é bom ele falar, porque reforça o que a gente vem dizendo há muito tempo. Presta atenção. Tais como o primeiro contato. Claro, sem o contato, sem a revelação, sem medbed. Simples assim. Por isso que você tem que cocriar isso aqui. Presta atenção. Você quer um mundo novo? Você quer um mundo renovado? Tem essa imagem na sua mente. Medita dia e noite nesta imagem que está aqui na tela. Você quer energia livre? Você quer um mundo novo? Você quer um marco da transição planetária, de um novo mundo? É a partir disso aqui, meu filho. É a partir deste evento, onde os extraterrestres irão se apresentar para o mundo, na televisão, como o Jake Barber está tentando promover. Dia e noite. Pessoa que tem visão, que sabe das coisas. Porque a partir disso não tem mais obstáculo. Porque a partir disso não existe mais narrativa da grande mídia. Entenda. Por que os escuros têm poder? Porque eles controlam os corações e mentes. A partir do momento que a verdade é exposta, eles perdem o seu poder. Completamente. E você não precisa disparar um tiro. Um tiro sequer. Então, este é o sonho de consumo. É nisso que eu penso todos os dias. E quando eu vejo essa imagem, eu me emociono. Este é o meu sonho. E este deve ser o seu sonho também. Porque quando isso acontecer, o mundo vai mudar de verdade. E todos os seus sonhos vão se realizar. Medbed, tecnologia livre, antigravidade, teletransporte. Nós vamos tornar o quê? Uma civilização nível Star Trek. E vamos nos tornar verdadeiramente embaixadores galácticos. Haverá intercâmbio entre pleiadianos e humanos, arcturianos e outros planetas. É este mundo que eu quero viver. Mas para que esse mundo possa se tornar uma realidade, este evento tem que acontecer antes. Capite? Pois bem, esta é a verdade. É isso que você tem que cocriar, dia e noite. É isso aqui. E como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pois é. E quando esse dia acontecer, meus amigos, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se eu vou pular, não sei se eu vou chorar, tudo ao mesmo tempo. E ninguém vai me julgar, não, porque eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou espernear, eu não sei o que vai ser de mim. Acho que eu vou chorar o dia inteiro. E pular o dia inteiro também. Alegria, não sei. Não sei nem
mensurar qual será a minha reação. Pois bem. O primeiro contato. Por isso que é importante você assistir a live de sábado. Aí você vai ver a importância disso aqui. Você vai entender minuciosamente a grandiosidade disso. A confirmação de que certas pessoas têm se comunicado com a humanidade por milhares de anos. Sim. Sim. Discutido rápido o avanço da IA. Outro ponto importante. Não tenha preconceito com a IA, tá? Seres físicos, tá? Porque existem extraterrestres físicos, precisam e utilizam a IA em benefício da civilização. Através de uma causa benevolente. Aliás, a IA, como tudo, né, pode ser usada para o bem quanto para o mal. É uma faca de dois gumes. Integração e aplicação tecnológica. O palestrante, no caso JP, aconselha as pessoas a acompanhar as ondas de tecnologia, incluindo a IA. Sim, porque você lembra quando o JP falou que existem certas tecnologias que não foram lançadas ainda, que estão atreladas à MedBed? Pois bem, as tecnologias estão relacionadas, estritamente relacionadas à IA. A IA e a tecnologia avançada estão a ser integradas com outros sistemas, como o sistema de game. O sistema de game é descrito como um tipo de sistema que energiza o cérebro para uma melhor compreensão do jogo que está a ser jogado. E essa interação da IA, meus amigos, com o ser humano vai propiciar certas coisas incríveis. E isto está estritamente vinculado com o funcionamento das MedBed. É JP falando aqui. Coisa que eu já falo há muito tempo também. Está sendo confirmado. No futuro, sistemas de game começarão a ser integrados com a tecnologia para fins de trabalho. Tá? Por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. Exemplos de aplicações das tecnologias incluem usar um fone de ouvido, por exemplo, conectado à IA, e realizar realidade virtual, tá? Conectado ao seu ouvido e a realidade virtual, para trabalhar no outro país, utilizando um corpo de um robô. Então você está aqui no Brasil, você se conecta à IA, e você comanda o robô lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, ou até mesmo na Rússia, ou até mesmo fora do sistema, aqui fora da Terra, na Lua, por exemplo. Inclusive o JP foi submetido a esse tipo de tecnologia. Só que a sua alma foi transferida para o robô, né, que é bem mais avançado até mesmo do que isso. Que é considerado insano, sim. Médicos que usam essa tecnologia, incrível. Um médico à distância pode tratar você. Que legal, maravilhoso. Drones que usam essa tecnologia também pode ser usada na aviação, no uso de drones, para tudo. A preparação para essas novas tecnologias é incentivada, sendo a jornada descrita como incrível. E isso tem que ser lançado. Isso está atrelado e relacionado ao funcionamento das MedBed. Agora você duvida? Está aqui a evidência. Agora, a ordem executiva de Loirão sobre pequeninos que sofrem de tumor pediátrico libera a IA, repetindo, libera inteligência artificial para criar um banco de dados de informações genéticas de pequenos com este mal. Diz o czar da IA, David Sachs. Vamos conseguir algumas curas milagrosas com isso. Um banco de dados, só que já é o prelúdio, já é o começo. Então, com esse banco de dados, médicos vão poder ter acesso e tratar esses pequeninos mais rapidamente. Isso vai ser usado para tudo. E isso é um dos princípios no qual a MedBed opera. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado nesse momento. E como eu disse para vocês, aqui postagem do Loirão. Você está demitido, presidente do FED. Ou seja, já preparando o caminho para o novo sistema econômico. Uma coisa está ligada à outra. Retornando à espaçonave. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão. E a Cúria Mate.